procurasse acompanhar essa leitura, porque é um grande desafio eu tentar compartilhar com vocês em virtude da má interpretação desses textos. Ele se encontra em Levítico, eu gostaria que você acompanhasse comigo, e aí você vai entender o que eu estou querendo dizer. Só um minutinho. Quando a gente está improvisado, é complicado, né? Então é importante que a gente coloque as coisas no seu devido lugar. Levítico capítulo 12, no versículo 6 e 7. Quando o seu período de purificação para um filho ou uma filha estiver completo, ela trará para o sacerdote, para a entrada da tenda da comunhão, uma ovelha de 1 ano para o holocausto, e uma pombinha ou uma rola para oferta pelo pecado. O sacerdote oferecerá o sacrifício diante de Deus, expiará a mulher, limpando-a assim do sangue que vem do seu ventre. Esta lei se aplica a uma mulher que der à luz a um menino e a uma menina. Muito bem, então vamos lá para nós compreendermos essa colocação. Levar um sacrifício para pedir perdão? Por quê? Ter um filho ou uma filha é pecado? É justamente aí que nós temos que observar a interpretação equivocada. E na mesma leitura, continuando nessa leitura, ali diz o seguinte: se for um menino, a mulher ficará impura durante 7 dias e deverá manter-se afastada do tabernáculo 33 dias. Se for uma menina, deverá observar o dobro do tempo. 14 dias e 60 dias, 63 dias, distantes do tabernáculo. E as pessoas, por desconhecerem, por não entenderem o porquê disto, então estabeleceram que as mulheres não podem ir à igreja nos dias que elas estão, nos seus dias de nidá, não é? Nos dias das suas regras. E o que acontece? Nós precisamos entender uma coisa. Existe uma grande diferença entre a palavra portuguesa impura ou impuro para a palavra hebraica. O que significa a palavra hebraica nesse aspecto? Essa diferença nós vamos entender hoje. Por quê? A Bíblia fala, em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, que o homem deveria se frutificar e multiplicar. Não há nada de errado em um casal ter filhos. Não há nada de errado em manter uma geração, manter descendentes. E o porquê, então, foi estabelecido este princípio na porção da impureza. E aí muitas pessoas têm procurado arrumar desculpas de todos os lados. Eu tenho várias sugestões de vários rabinos que deram as suas opiniões. Não vou citá-las, porque todas elas são descabidas. Mas o que eu posso orientar e citar a vocês, nós vamos dar essa continuidade. Se alguém depois quiser, me peça no privado que eu mando para vocês estas... Tá difícil hoje. Eu mando para vocês estas citações rabínicas, que elas são descabidas, não fazem o menor sentido. Por que não faz o menor sentido?
Porque justamente o problema é a questão da interpretação. E existe também a questão do preconceito que as pessoas fazem com relação às mulheres. Quando você lê na Bíblia impuro ou impura, algumas versões brasileiras, em português, traz a palavra imunda ou imundo. São coisas totalmente diferentes, totalmente fora daquilo que está no texto bíblico. Então, nós vamos ver que existem duas palavras em hebraico que têm uma interpretação errada. A primeira é tamei, né? Que foi traduzido ritualmente como impuros ou contaminados. A palavra tamei significa, é importante notar que essas palavras não têm o tipo de ressonância que carregam em português. Tamei não significa impuro ou corrompido. É um termo técnico que significa que alguém está em uma condição que impede de entrar no tabernáculo ou no templo. E tahor significa o oposto. A pessoa está apta a entrar no templo. Então, quando traduziram essa palavra em hebraico, tamei, colocaram, você está impura. É a mesma situação quando surge a pessoa com uma lepra, uma doença de pele. Quando ela tinha lepra, ela deveria ir ao sacerdote, o sacerdote iria dar um tempo determinado, ela voltaria, e se permanecesse, ela estaria considerada também impura, e ela deveria não entrar mais no templo, só que nesse caso, ela teria que se isolar. Já no caso das parturientes, não. A palavra aqui utilizada também significava que naquele período ela não deveria ir ao tabernáculo, ao Mishkan, ao templo. Entenda uma coisa, as nossas congregações, igrejas ou sinagogas, elas não são o templo. Ali é um local de reunião, de orações. O templo, ele era muito diferente do que nós imaginamos. No templo, nós tínhamos ali a Shekinah, tínhamos a Arca da Aliança, e o Deus bendito se manifestava ali, né, de uma forma muito poderosa. Não que ele não se manifeste hoje no meio do seu povo. Claro que ele se manifesta. Deus está em todo lugar. A Bíblia diz: a terra é o estrado dos meus pés. Ou seja, o Deus bendito está em todos os lugares. Mas lá no Mishkan, no tabernáculo, no templo, ali ele se apresentava de uma maneira especialíssima. Qualquer pessoa que se ousasse se apresentar ali de uma forma irregular, essa pessoa iria morrer. Nós temos alguns casos específicos, mas vamos citar o caso dos filhos de Araão. A Bíblia diz que eles levaram fogo estranho na presença do Senhor e foram fulminados. E Arão ficou proibido de plantear por eles. Por quê? Porque eles se apresentaram diante do Senhor de uma forma impura, uma forma tamei, e eles eram homens. Depois nós vamos ler no próprio texto anterior deste assunto, e nós vamos ver que lá ele dizia o seguinte: não, vocês, sacerdotes, não devem se apresentar diante de Deus bêbados. Então nós deduzimos que os filhos de Araão, quando foram levar o incenso no Mishkan, eles estavam bêbados. Estavam impuros. A palavra tamei, ela é muito abrangente. E um dos fatores que a mulher parturiente, quando tinha um bebê, ela, no caso de menino, ela deveria ficar 7 dias, no 8º dia, apresentar o menino para a circuncisão e se preservar por 33 dias sem ir ao tabernáculo, totalizando 40 dias. No caso de menina, ela deveria ficar 14 dias separada e depois mais 66 dias de separação, o dobro, 80 dias. Agora, todos os historiadores, religiosos, rabinos,
tentaram arrumar todo tipo de desculpa para justificar isso. Porque é uma coisa meio difícil de falar, meio difícil de ensinar. Às vezes, você fazer uma mensagem, um sermão é fácil, porque você pega um texto bíblico e ali você começa a colocar os seus argumentos. Mas num estudo como esse, não é a mesma coisa. Por quê? Porque você tem que entender que as pessoas elas estão tentando entender o que a palavra está dizendo, o porquê dessa restrição. Aí surge a seguinte situação. Se a mulher teve um menino, e esse menino, ela tem que ficar durante 7 dias de resguardo, no 8º dia a criança é circuncidada, e ela vai permanecer 33 dias separado, o porquê a menina é o dobro. E ao traduzirem esta palavra em hebraico, eles falaram, é imundo. E muitas vezes nós tentamos justificar essa situação de uma forma, como diríamos, muito primária, muito rasa. Não tem nada a ver com os problemas do sangue que está fluindo ali, que está sendo perdido. Não tinha nada com isso. Era uma questão estritamente espiritual e estava envolvida com a questão da queda do homem e da mulher. Nós sabemos que foi a mulher que abriu a porta para a queda. O homem veio na sequência. Deus coloca em cima da mulher uma punição que toda vez que ela fosse gerar um filho, seria através de multiplicação das dores. Quando nós geramos um filho, quando essa criança nasce, nós temos 2 situações. A primeira, o ser humano começa a morrer quando nasce. A partir do primeiro instante que você nasceu, inicia o seu processo de morte. E esse processo leva muitos anos, ou poucos dias, ou poucas horas. Independe. Uns vivem muito tempo, mas vai morrer. Outros vivem pouco tempo, outros vivem um tempo médio. Mas, ou seja, o homem, a mulher, morre, começa a morrer ao seu nascimento. E é justamente aí que era o problema da proibição da mulher ir ao templo no tempo de resguardo. Por quê? Nesse tempo de resguardo, significava a vida e a morte. E o Mishkan, o templo do Senhor, era um lugar de vida. Então aquilo ali era para que eles fixassem na mente, colocassem na mente que o pecado veio para destruir, que o pecado veio tirar das pessoas a vida. Não tinha nada a ver com questões de impureza que nós interpretamos aqui na palavra. A Bíblia diz o seguinte, por exemplo, nós temos um exemplo clássico em Levítico. Lá existem os animais puros e impuros. E aí o que acontece? A lebre é um animal vegetariano, muito limpo. Todavia, a Bíblia diz que ela é também, que ela é impura. O porco, ao contrário, já é um animal com a natureza própria de se rolar na sujeira, se rolar nas situações que ele quiser. Ele faz qualquer coisa, ele não tem essa pureza, essa limpeza. A lebre, ele é impuro. A lebre, ao contrário, mesmo assim, ele é impuro. Nesta questão, na minha visão, é uma questão espiritual. Nós vemos que Yeshua teve um encontro, né, com um homem chamado de Gadara, que estava endemoniado. E naquele momento, aqueles demônios pediram que fossem lançados nos porcos. Não há uma explicação lógica para isso. E nós não vamos inventar uma explicação. Mas ali nos mostra que era uma questão espiritual. Em Isaías fala que aqueles que consomem carne de porco serão lançados no lago de fogo, serão lançados na morte. Então, está totalmente ligado a esta questão de pureza e impureza com a questão espiritual. E era justamente isso que o Eterno, ao mandar Moisés escrever isto, era para que as mulheres e os homens
se lembrassem da queda lá no Jardim do Éden, que a queda iria trazer dor, que a queda iria trazer sofrimento. Aqueles que nascessem antes do pecado, não aconteceu, eles seriam eternos. Mas aqueles que nasceram depois do pecado, eles iniciariam seu processo de morte no primeiro momento que nascesse. E nós vemos que não muito tempo depois surge a primeira morte no Éden, que foi a morte de Abel. Então nós vemos aqui uma série de fatores que interligam a questão espiritual. A questão da mulher parturiente não tinha nada a ver com questão de higiene. Muitas vezes algumas pessoas dizem, olha, eu não posso ir à congregação, algumas mulheres, porque eu estou nos meus dias. O argumento não faz sentido, porque você vai ao supermercado, você vai à escola, você vai ao trabalho, e você, a mulher, ela usa os absorventes modernos e isso não causa nenhum desconforto. Naqueles dias, elas também tinham os seus métodos de higiene. Esses dias eu estava vendo aqui um vídeo no YouTube, as índias brasileiras. Elas usavam uma esponja natural como absorvente. Naquela época, desde os dos primórdios aqui no Brasil, eles já usavam. Então, essa questão de impureza, que é o tamei, não tem nada a ver com esse caso. É que, na minha opinião, depois de procurar tentar entender, porque, como eu disse no início, essa porção é muito difícil de trabalhar em cima dela. Por quê? Porque ela deixa muitas lacunas. E quando houve as traduções, essas traduções deturparam. No nosso caso específico, no hebraico, a ressonância é muito diferente do que nós entendemos por impuro, por imundo. Era uma questão estritamente espiritual. E tudo que a Bíblia nos mostra, ela tem um fundamento espiritual. E esse fundamento espiritual é para nos chamar a atenção. Você não pode estudar esta paraxá sem você estudar Gênesis, aonde houve a quebra. E houve a seguinte determinação: com dor você dará a luz. Quando estabeleceu-se o Mishkan, o templo, você, como mulher, não poderá ir de imediato apresentar essa criança. Você vai ter que ficar um período de quarentena. Não que ela tivesse alguma contaminação, pelo contrário, mas era para fixar na mente a questão do pecado, da queda do homem. Eu, lendo alguns comentários rabínicos, fiquei assim atordoado, porque eles viajam tanto nos seus argumentos que depois você lê 10 rabinos, você não entende nada, porque cada um acha uma coisa. Mas nós temos que tentar entender as escrituras sagradas como ela é, espiritual. A palavra de Deus, ela tem que ser lida com espírito de oração. Você não pode estudar a Bíblia como se fosse um cientista tentando achar uma resposta. A Bíblia por si só, ela se responde. Nós temos pessoas dizendo, olha, mas a Bíblia, eu não acredito na Bíblia, porque ela foi escrita por homens. É óbvio que foi escrito por homens. Seria escrito por quem? Por chimpanzés? Por ETs? É óbvio. Homens inspirados por Deus escreveram a Bíblia e ela chegou até nós porque também homens, mesmo que não eram da nossa fé, esses homens ajudaram a mantê-la. A Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego, é uma das traduções que nos dá a garantia da fidelidade da Bíblia. Por quê? Porque os manuscritos hebraicos, a maioria desapareceu. Nós temos Clemente, nós temos Jerônimo.
Há divergências em algumas traduções? Sim, natural, não tenha dúvida. Hoje, aqui no Brasil, você tem uma gama de traduções. Eu tive que comprar todo tipo de tradução para tentar entender. Porque cada tradutor, dependendo da sua origem religiosa, ele vai traduzir a palavra segundo aquilo que ele entende. E aí, o que aconteceu? A gente tem que fazer aquele apanhado. Mas para que você entenda a Bíblia, você tem que pegar de Gênesis ao Apocalipse. Se você tentar pensar textos, tirar textos daqui, o texto acolá, você não vai compreender. Por quê? Porque a Bíblia é completa. Um texto fecha o outro. Nós vemos o caso do livro de Daniel. O livro de Daniel, sem sombra de dúvidas, é uma obra-prima. Mas porque ele aponta o Messias que viria a primeira vez e aponta o Messias retornando, ele foi desconsiderado. Na Bíblia hebraica e na Bíblia judaica, messiânica judaica, ela está fazendo o quê? Ela está colocando Daniel ao lado dos escritos. O Talmud diz assim: quem ler o Daniel será amaldiçoado. E lá tem a maldição. Por quê? Porque ele aponta para o Messias. Então nós temos que ter muito cuidado, né? E pesquisar cada vez mais as Escrituras Sagradas. Nós temos que nos aprofundar cada vez mais nas Escrituras Sagradas para não sermos manipulados por pessoas que às vezes não são nem mal intencionadas, são mal informadas. E a má informação é muito ruim, porque acaba seduzindo e induzindo as pessoas a acreditarem em coisas que não fazem muito sentido. Então, essa porção, como eu disse no início, ela é muito complexa, ela é muito difícil. Por quê? Porque nós temos que fazer deduções. E a dedução que nós chegamos é que era uma questão espiritual, não tinha nada a ver com uma questão de higiene. Porque poderia ser resolvido esse problema. Nós vemos um caso que é esquecido das sacerdotisas que serviam no templo. Muitos vão falar, como assim? Sacerdotisa? Sim. Quando estava sendo feito o Mishkan, as mulheres que ministravam no templo deram os seus espelhos de bronze para fazer a bacia. Os filhos de Eli abusaram das mulheres que ministravam no templo. Ana, quando Yeshua nasceu, ela era uma ministra do templo. Está na sua Bíblia. É só você ir lá e dar uma olhadinha. Outro exemplo, o cavalo. Né? Shalom, meu irmão Ginei. E o boi. São animais iguais. Nós não conseguimos ainda entender o porquê da impureza. Existe um mistério que talvez venha a ser revelado. Todavia, a nós cabe uma coisa: obedecer. Nós não fomos chamados para questionar. Nós não fomos chamados para ficar procurando pelo em ovo. Nós temos que fazer como os bereanos, conferir. Por exemplo, isso que eu acabei de dizer das mulheres que ministravam no templo, que eu usei a palavra sacerdotisa, é só você ir lá e pesquisar. Está escrito lá. Só que eu não vejo ninguém tocando nesse assunto. Nós vemos a juíza Débora. 40 anos de ministração. Juíza, sacerdotisa, militar. Em muitos casos, nós vemos o caso de Priscila e Áquila. Se você observar, quando aparece a primeira vez a Priscila, aparece o marido dela, o Áquila, na frente, e depois Priscila. Quando ela já está fazendo o trabalho missionário, o nome dela aparece na frente e depois do marido. E depois Paulo diz, eles são os meus cooperadores. Então nós percebemos que a gente tem que tomar muito cuidado quando estamos estudando a palavra de Deus.
Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro: esse é um estudo que não vai influenciar em nada a nossa salvação. Ao contrário, vai apenas dar esclarecimento. Existem temas que nós procuramos não colocar as pessoas em erros. Então, esse estudo, como eu disse logo no comecinho, que seria bem difícil, é justamente isso. Nós não temos, né? Obrigado, irmão Junei. Nós não temos que entender o porquê do mandamento. Apenas devemos cumpri-lo. Quando nós cumprimos o mandamento, isso é mérito para nós, porque é obediência. Nós vemos um caso específico de obediência. Isaac. O que aconteceu com Isaac? Ele não era uma criança, já era um rapaz. Era inteligente. E ele observa que eles estão indo para um lugar fazer um sacrifício. E quando a gente vai fazer uma pequena viagem, então a gente olha todas as coisas que vamos precisar no caminho, que é o caso deles. Aí ele viu a lenha, né? As pessoas que estavam ajudando, ele viu o fogo, porque naquela época se carregava o fogo, que era difícil fazer o fogo. Eles subiram até o local do sacrifício. Com certeza absoluta, ele ajudou a montar o altar. Com certeza absoluta, ele deve ter subido no altar, esticado as suas mãos para que seu pai amarrasse. Porque um rapaz como ele, muito mais ágil e forte do que um homem velho como Abraão, teria se livrado rapidamente. Ele poderia ter dito: esse velho está senil, está doido, eu vou embora. Mas não, ele obedeceu, porque ele era um antitipo de Yeshua. Ele se apresentava, né, era um antitipo mostrando a obediência de Yeshua, porque Yeshua poderia ter clamado ao Deus bendito e Deus teria fulminado todos aqueles homens que estavam ali. Como Isaac não abriu a sua boca, como está em Isaías 53, Yeshua também não. Então, quando nós vamos ler a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é um livro profético. Desde a primeira palavra em Gênesis, no princípio, até a última palavra no Apocalipse, tudo é profético. Nós vemos, por exemplo, Gênesis 1 e 2, fala da criação, fala da queda. Quando nós lemos lá Apocalipse 21 e 22, nós vemos da nova criação e do galardão. Então, nós precisamos entender que a Torá, ela não é apenas os 5 livros de Moisés. Ela é toda a Bíblia, porque ela reflete a vontade do Pai. Quando nós começamos a trabalhar em cima desses temas, nós queremos chamar você a atenção. Não adianta você simplesmente falar: não, está tudo bem, eu acredito em Deus, mas eu vou fazer do meu jeito. Deus disse: de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, você deve vir na minha presença. Mas eu vou quando eu quero. Os meus amigos vão quando querem, e eu vou com eles. É um direito que você tem. Só que você está indo contra uma ordenança. A Bíblia diz: você não deve comer esses animais, e dá a especificação. E você diz: eu como. Tudo bem. Você não vai ser fulminado agora. Só que a Bíblia diz para você não fazer. Então, nós temos que começar a aprender a obedecer. Nós temos que começar a aprender a guardar os princípios. E essa mensagem não é só para quem está Techuvá, não é só para aqueles que são das igrejas sabatistas. Não, não. É para todo cristão. Veja na tua Bíblia o que Deus pede e coloque em prática. Uma das coisas que eu tenho batido na tecla quase todos os sábados, hoje, infelizmente, como eu estou de quarentena, né, então não podemos estar presencialmente. Mas o que acontece? Uma das coisas que eu tenho batido na tecla sempre, 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 é o que está em Hebreus.
no capítulo 10, quando ele diz assim: não façam como muitos que deixaram de congregar. Esse equipamento é maravilhoso, porque um simples celular faz com que você fale com todo mundo no mesmo instante. É maravilhoso. Todavia, ele tem levado pessoas a se afastar de Deus. Por quê? A pessoa prefere, neste momento de comunhão, porque nós estamos em comunhão espiritual, nós estamos em ligação espiritual, nós estamos convivendo nesse momento através das ondas do celular. As pessoas preferem, não, depois eu vejo, eu não vou mais na igreja porque eu prefiro ficar em casa. Não faça isso. Existe a comunhão e nós não podemos perder essa comunhão. Infelizmente, esta pandemia veio para destruir a obra de Deus. Quantos projetos nós tínhamos e tivemos que abandonar por causa dessa pandemia? Quantas vezes nós tivemos que fechar a congregação porque alguém estava doente? Então nós temos que orar muito, irmãos. Nós temos que buscar a presença de Deus para que isso passe, para que isso deixe de cessar. E nós estamos vivendo em momentos especialíssimos. A volta de Yeshua é iminente. Os sinais estão claros. Basta você ver os jornais. O mundo em pé de guerra. Né? Esta pandemia vai e volta a qualquer momento. A economia em frangalhos. E nós, o que estamos fazendo? Nós lembramos que nos dias de Noé, eu imagino a situação. Noé era o diferente de todo mundo, porque a Bíblia diz que ele era um homem justo e íntegro. Os demais não eram, então ele era o diferente. E, de repente, aquele diferente resolve, presta atenção, construir um barco no seco. É provável que ele foi chamado de louco, de maluco, de todo tipo de coisa. Mas ele não desistiu. Muitas vezes, quem sabe até os seus filhos, sua esposa, suas noras, falavam, o senhor não é? Será que é isso mesmo? Será que o senhor não está enganado? Sabe? Não estou vendo, não estou entendendo essas coisas. Mas será que nós vamos ter que trazer todos os animais mesmo? Mas como é que a gente vai fazer isso? E aqueles que duvidam deste acontecimento, a arqueologia está aí para provar. Aí surge algum espertalhão e diz, não, isso é mentira. Porque na minha Bíblia eu vi a metragem, a altura da arca, e não cabia uma girafa. E é verdade. Se você pegar lá e transformar os côvados na altura, não cabia uma girafa. E a coitadinha não ia poder viajar, né, durante o dilúvio com a cabeça baixada. Não, eu não acredito porque não tinha como alimentar todos eles. E isso eu ouvi muitas vezes na vida. Só que eles esquecem de um detalhe. Deus ordenou que ele pegasse um casal de cada animal impuro e 7 casais de animais puros. Ele tinha noção do que era puro e impuro. Né? Muito bem. Segundo, ele, com certeza absoluta, pegou filhotes. É óbvio. Pegou filhote de girafa, filhote de leão, filhote de urso. É muito mais fácil de tratar e muito mais fácil de mantê-los lá. E o que acontece? Quando as girafas crescessem, elas iam gerar filhotes. Outra coisa, ele pegou também animais matrizes. O que é animal matriz? O cavalo tem uma espécie de cavalo que gerou todos os cavalos que existem. Tem uma espécie de felino que gerou todos os que existem. Então, meus irmãos, a resposta está aí. Isso é resposta científica. Não foi eu que inventei. Foi um cientista que expressou isto. Então, nós temos que começar a parar de duvidar da coisa mais sagrada que você tem na tua casa, que é a Bíblia Sagrada. Ela vai mudar a tua vida. Ela é o passaporte para a eternidade. Então, leia e creia
Porque ler e não crer é melhor não ler. Então, leia e creia, porque ela vai transformar a tua vida. Ela vai mudar o teu destino. Vai ser através dela que você vai alcançar graça aos olhos de Deus. Então, essa porção de hoje, que era bem pequena, bem, como se diz, difícil de traduzir em palavras, ela mostra o que Deus tem para você. O impuro aqui não é sujo, não é imundo. Ele não está preparado para estar na presença de Deus. Muitas vezes nós estamos nessa condição, os homens também. Muitas vezes nós estamos impuros pelas nossas atitudes, pelos nossos pecados, pela nossa negligência. Noé não desistiu. E eu peço para você, não desista. Eu preciso de você todos os dias orando pelas nossas vidas, para que nenhuma enfermidade, nenhum problema venha nos tirar desta jornada. Deus precisa de cada um de vocês. A janela que foi aberta neste país está fechando. Eu postei no meu Facebook o que já acontece naturalmente na China, mas aconteceu essa semana. Policiais entrando e algemando um líder religioso. Nós estamos correndo o mesmo risco. Então vamos voltar para o Senhor enquanto há tempo. Talvez a arca que o Senhor nos deu aqui feche as portas em breve. Então não deixe de pregar, não deixe de falar, não deixe de ensinar. Volta para teu Deus, ó Israel. Agora nós vamos ouvir novamente aquela melodia cantada pela minha enteada. Linda melodia. E agradeço a presença de cada um. Ao final da melodia, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse Shabbat. Que o Deus de Israel visite todos vocês. Quando escuto essa melodia cantada pela Esther, minha enteada, filha da Raquel, eu fico muito emocionado. Porque Deus tem grandes coisas para fazer com a gente. Nós não podemos desistir. A obra de Deus não pode parar. E nós contamos com você. Vamos orar. Santo de Israel, em nome de Yeshua, o nosso Adonai, o nosso Messias, nós agradecemos por esta reunião que fizemos online. Que muitas vidas, Senhor, possam ser alcançadas. Que muitas vidas possam ser transformadas. E que a bênção, Senhor, destinada aos teus servos, sejam derramadas nesta hora. Visita todos aqueles que estão adoentados,
aqueles que estão fragilizados, aqueles que estão sendo perseguidos. Visita os nossos irmãos que estão nesses países aonde se persegue aqueles que servem ao Deus bendito. Tende misericórdia, Senhor. Entra com providência na vida dos nossos irmãos. Visita também, Senhor, os governantes, para que eles tenham misericórdia para com o povo, Senhor. Ó Deus de misericórdia, eu agradeço imensamente, Senhor, pela nossa vida, por esses momentos que juntos passamos. Que ao findar esse sábado, possamos iniciar uma nova semana. Que seja uma semana de paz, prosperidade, saúde, alegria para todos, em nome de Yeshua. Amém. Que Deus abençoe vocês, né? Compartilhem esse vídeo, se você gostou, se você achou que vale a pena. Vai ajudar muitas vidas. Eu não tenho dúvida quanto a isso.